Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje nós vamos falar sobre o seu currículo. Como que está o seu currículo? O seu currículo ele é atrativo? Ele desperta interesse no selecionador? Você deseja ter esse currículo atrativo? Se você deseja ter um currículo atrativo, um currículo que desperte interesse, que destaque o seu potencial, nós podemos te ajudar. Nós trabalhamos e nós vamos fazer toda essa análise do seu currículo. Ou você que já tem um currículo que foi feito análise e quer uma revisão, quer uma atualização, nós também podemos fazer essa revisão do seu currículo. E o nosso foco hoje é fazer análise de currículo, fazer com que ele desperte interesse no selecionador, para que você seja chamado para entrevista, tá, galera? Porque a maioria das vezes você não é chamado para entrevista porque o seu currículo ele passou desapercebido. Então, o selecionador ele não despertou interesse. Então, o nosso interesse aqui é fazer com que ele seja um currículo atrativo, tá, galera? Mas antes de começar sobre o assunto, de falar sobre esse interesse no seu currículo, de querer que ele seja atrativo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. Quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha conhecimento, né, galera? De repente é um amigo seu ou um familiar que já está há tanto tempo procurando emprego e não consegue nada, quase não é chamado para entrevista. Então, compartilha esse vídeo com ele, porque nós podemos ajudar na elaboração do currículo. Então, a maioria das vezes, um problema que não é chamado para entrevista é porque o currículo não é atrativo. Então, compartilha esse vídeo para que nós possamos ajudar o seu amigo, o seu familiar e você também. Tá, galera? Então, como eu estava falando, se você deseja realmente ter um currículo atrativo, nós podemos te ajudar, né? Nós vamos destacar o seu potencial no currículo. Mas precisamos saber qual a importância, na verdade, né, de uma boa elaboração de currículo. O seu currículo, galera, o currículo ele é uma peça de marketing. O nosso currículo ele é a porta de entrada para uma grande empresa. Ele tem que vender. Um currículo ele tem que ser vendedor, ele tem que vender a sua trajetória profissional. Ele tem que encher os olhos do selecionador para que ele te convide para o processo seletivo. Então, quando o selecionador pegar o seu currículo, eu peguei o currículo da Mariana. Nossa, mas me encheu os olhos, é um currículo que ela trabalhou aqui as palavras corretas, é um currículo que ela mostrou as habilidades que ela teve nas outras empresas, mostrou aqui o quanto de potencial que ela tem através das experiências, através do conhecimento acadêmico, quanto ela tem de graduação ou pós, ou não, até mesmo a pessoa ela não tenha uma formação após graduação, mas ela tem uma experiência, tem uma vivência naquela empresa que vai fazer o casamento perfeito com a minha empresa aqui. Então, nós temos que fazer isso, galera. Fazer com que o seu currículo ele enche os olhos do selecionador. Que ele te convide realmente para o processo seletivo, né? Para que ele te convide para esse processo seletivo. Só que a maior dificuldade, galera, de um profissional ele conseguir uma recolocação no mercado não é ter experiência ou não ter experiência. A dificuldade é fazer com que o seu currículo desperte interesse no selecionador, focando novamente. Não é a questão da experiência. Eu posso ter uma pós-graduação, eu posso ter, de repente, 2 graduações e não ser chamado para entrevista. Por quê? Porque o currículo não despertou interesse. Às vezes é um currículo que não tem uma formatação adequada, não tem as palavras corretas para chegar na triagem, não tem, de repente, uma concordância, as palavras não estão corretas, tem erro de gramática, erro de grafia. Então, assim, são tantos erros, né? São tantos erros no currículo que, às vezes, pegando um currículo como esse, no momento de uma triagem, pega um currículo, um profissional, ele tem 2 graduações, está fazendo uma pós, ou então uma 3ª graduação, e ele tem experiência, mas quando você olha o currículo, você pensa, nossa, a pessoa não se deu trabalho nem de elaborar corretamente o currículo dele. O currículo dele não é um currículo vencedor, não é um currículo que mostra a trajetória, não é um currículo que vende a trajetória dele. É um currículo. Então ele não desperta interesse, então eu acabo não chamando para entrevista. Isso falando como selecionador, tá, galera? Então às vezes nós acabamos nem chamando esse profissional que tem tanta experiência, que ele tem tanta formação acadêmica, porque não despertou interesse. Nossa, mas ele não teve a preocupação de detalhar, de vender a trajetória dele no currículo. Ele não teve essa preocupação. Ele pensou apenas, eu vou colocar minha experiência,
Ah, trabalhei na empresa há 10 anos, eu tenho aqui a minha formação e simples assim. Não, o currículo, galera, ele tem que realmente encher os olhos do selecionador. Ele tem que pegar aquele currículo e falar, não, eu vou chamar a Mariana, porque assim, o que ela mostrou no currículo aqui, eu vou chamar ela para entrevista, porque nós vamos sentar aqui, nós vamos conversar e eu vou entender o objetivo dela, ver o quanto ela tem a somar para nossa companhia. É isso, galera. O currículo ele tem que fazer isso. E esse é o nosso objetivo, fazer que o seu currículo seja um currículo forte para o mercado, tá? Então, um currículo em um mercado de trabalho tão competitivo, né, onde existem tantos profissionais bons fora do mercado e ainda tem aqueles bons que estão empregados, mas estão em busca de um crescimento profissional, de um novo desafio, é necessário ter um currículo forte e vencedor. Então, vou focar nisso novamente. Você precisa ter um currículo forte e vencedor, tá, galera? Porque, como eu disse, são muitos profissionais bons que estão fora do mercado e tem aqueles bons que estão empregados, que estão em busca de uma nova oportunidade. Você está concorrendo com gente grande. Então, você tem que pensar sempre assim. Eu estou concorrendo com gente grande, eu preciso ter um currículo forte, eu preciso ter um currículo vencedor. Então, você precisa estar à frente dos demais. Para você estar à frente dos demais, você precisa ter um currículo maravilhoso, um currículo que encha os olhos do selecionador, um currículo que faça com que esse selecionador te convide para o processo seletivo. E aí, chamou para entrevista e é com você, né? A partir do momento que chamou para entrevista, aí é com você, você vai vender essa trajetória, você vai conversar, você vai realmente despertar esse interesse. Mas o primeiro passo é no currículo. Então, para que na triagem o seu currículo ele não se perca na agulha, com uma agulha no palheiro, né, e desperte interesse no selecionador, é necessário ter um diferencial. O seu currículo precisa ser prático, claro e objetivo. Então, assim, galera, o que nós aconselhamos não é aquele currículo de 2, 3 páginas. O currículo tem que ter entre 1 e 2 páginas, porque um currículo de 3 páginas, ele é um currículo cansativo. O currículo ele tem que ser prático, ele tem que ser claro, ele tem que mostrar a trajetória, e como eu disse, né, ressaltando novamente, ele tem que encher os olhos do selecionador, mas de uma forma que seja prática, que seja clara, que seja objetiva, e nós temos que focar nesse currículo forte, nesse currículo vencedor, tá, galera? Então, não podemos fazer com que o seu currículo vire essa agulha no palheiro. Ele precisa realmente despertar o interesse do selecionador. Então, vamos lá para algumas perguntas, né? Como que está o seu currículo? Vamos lá, você analisa aí, entende um pouco, para um pouco, pensa ou pausa esse vídeo, porque como eu disse, hoje nós temos que conversar, né? Eu vim conversar com vocês aqui a respeito do currículo. Como que está o seu currículo? O seu currículo está preparado para concorrer e se destacar nos processos seletivos? Pensa aí. Para um pouco, pensa... Pensa se o seu currículo ele está preparado realmente. Você está, não digo você eu sei que está preparado, mas o seu currículo está preparado para concorrer e se destacar nos processos seletivos? Se a resposta foi não sei, sei lá, talvez, pensa um pouco. O seu currículo, ele apresenta a sua jornada profissional e acadêmica de forma clara e objetiva? Pensa aí com você. Ele está apresentando? Pega o seu currículo, pega aquele currículo que você tem no e-mail. Dá uma olhada nele. Vê se ele apresenta a sua trajetória profissional e a sua trajetória acadêmica. Ele mostra de uma forma bem clara, de uma forma bem objetiva. Quando o selecionador pegar o seu currículo, ele já vai ver ali de uma forma bem clara a sua trajetória profissional. Ela vai entender que a sua formação acadêmica, você é graduado ou pós-graduado, ela vai entender. Pensa bem, dá uma olhada no seu currículo, vê se ele não está confuso. Outro ponto, o seu currículo, ele é capaz de esclarecer impressão, ele é capaz de causar uma excelente impressão, demonstrando extrema organização e profissionalismo? Pensa de novo. Quando você pega o seu currículo, ele causa uma excelente impressão? Você olha o currículo e fala, nossa, que currículo bom, né? Ele demonstra essa organização, ele demonstra profissionalismo? Pensa bem, dá uma olhada no seu currículo, ele demonstra mesmo uma organização, demonstra profissionalismo? Será?
Será que ele está profissional mesmo? Eu não estou duvidando da sua capacidade profissional, tá, galera? De forma nenhuma. Não estou falando da sua graduação, não estou falando da sua formação acadêmica, não estou falando de você como profissional que tem aí uma vasta experiência, nada disso. Estou falando do currículo, como o seu currículo está apresentando isso para as pessoas. Porque antes de convidar você para entrevista, primeiro eu vou pegar o seu currículo. Eu não sei quem é você, não sei quem é o Luiz, não sei quem é a Mariana, quem é a Luísa, não sei quem é você como pessoa e como profissional, mas eu vou ver isso através do currículo. Tá mostrando? Seu currículo, ele mostra essa organização? Ele mostra profissionalismo? Será? Então vamos lá. Outro ponto. Se você gostaria de contar, né? Já finalizando aqui, se você gostaria de contar com a ajuda de especialistas para elaborar o seu currículo do zero, tá? Nós vamos trabalhar o seu currículo do zero, garantindo a aplicação das melhores práticas e obtendo um documento de extrema qualidade para apresentação dos anos de estudo e trabalho que compõem o seu perfil profissional. Você deseja isso? Você gostaria, né, de contar com a nossa ajuda para ter realmente esses especialistas elaborando o currículo do zero, garantindo, né, a aplicação das melhores práticas e obtendo, né, um documento de extrema qualidade para apresentação dos anos de estudo e de trabalho que compõem seu perfil profissional? Pensa direitinho, você precisa disso? Você precisa de alguém que vai fazer isso para você? Eu já perguntei 2 vezes. Eu fiz a pergunta 2 vezes para você poder pensar. Então pensa bem. É interessante para você ter um currículo que encha o interesse, que enche os olhos do selecionador, que desperte interesse no selecionador para te chamar para entrevista? Ele tem que encher os olhos, lembra que eu falei? O currículo tem que encher os olhos, tem que ser um currículo forte, tem que ser um currículo escrito de uma forma clara, objetiva e tem que ser um currículo vencedor. Primeiro ponto, o currículo tem que ser vencedor, ele tem que ser forte, ele é uma sua peça de marketing. Você deseja ter esse trabalho, um profissional que elabore o seu currículo para que desperte interesse no selecionador? Se a sua resposta foi sim, então entre em contato conosco, né? E contrate realmente o nosso serviço de elaboração de currículo, que será com muito prazer que nós vamos trabalhar o seu currículo. Vamos colher todas as informações necessárias para trabalhar o seu currículo e que ele fique realmente um currículo atrativo, despertando o interesse no selecionador. Então, você receberá um currículo profissional e elaborado por quem entende de recrutamento. Não é? O seu currículo ele será bem estruturado, objetivo, vencedor, um currículo focado nos seus pontos fortes, um currículo relevante, bem diagramado, um currículo sem erros de português, um currículo fácil de ser entendido pelo recrutador. Então, assim, são pontos extremamente importantes. Quando você vai contratar alguém, né, dizendo já como selecionador, quando você vai contratar uma pessoa, são os primeiros pontos que você olha no currículo. Ele está bem estruturado? É um currículo objetivo? É um currículo vencedor? É um currículo que é focado nos pontos fortes? É um currículo relevante, mas ele tem erro? Nossa, tem muito erro de português. Então, como eu falei, quando eu pego um currículo, que por mais que a pessoa tenha muita experiência, mas tem muito erro de português, é difícil de interpretação, alguns pontos assim bem difíceis, ele não vende a trajetória, ele não mostra ali a experiência realmente dele, o que ele fez no dia a dia. Não estou falando para fazer uma carta, tá, galera? Mas assim, um currículo que ele seja bem detalhado, que ele desperte realmente esse interesse do selecionador. Quando eu pego um currículo que não tem esses pontos, infelizmente ele é descartado. Então ele é descartado e aí nós passamos para um outro currículo e assim para outro currículo, porque o período, né, que você dispõe para fazer essa triagem, ele é muito pequeno. Então, às vezes você recebe, né, assim como o selecionador, recebe muitos currículos por dia, 1.000 ou 900 currículos por dia. Então, é humanamente impossível de analisar tudo. Nós fazemos isso através de palavras-chave. Então, é necessário que o seu currículo tenha as palavras-chave para que entre nessa triagem. Nós não demoramos muitos minutos analisando o currículo, por isso que ele precisa ser objetivo, ele precisa ser um currículo focado nos pontos fortes. Então,
falando isso, né, como selecionador, como recrutamento, né, como recrutamento e seleção, falando aqui no recrutamento como funciona. Os instantes são poucos para verificar esse currículo, então ele precisa realmente ser objetivo, ser um currículo vendedor, um currículo forte, que desperte esse interesse. Tá, galera? Então, em relação a pagamento, né, como que eu vou fazer? Eu vou deixar um link na descrição, né, eu vou deixar um link na descrição a respeito da análise de currículo, revisão de currículo, se for interessante também entre em contato conosco, e também o link da carta de apresentação. Então, se for interessante para você ter a carta de apresentação, ou nós fazemos um pacote também, análise de currículo com a carta de apresentação, nós fazemos para vocês. Eu vou deixar o link na descrição aqui. A partir do momento que você adquirir, nós entramos em contato com vocês, tá? Para colher todas as informações necessárias, para a elaboração do seu currículo e fazer com que ele venda realmente a sua trajetória, com que ele desperte o interesse no selecionador, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, aguardo realmente o contato de vocês, tá? Aguardo o contato de vocês para que nós possamos iniciar essa análise, para que você possa despertar interesse do selecionador através desse currículo e participar de várias entrevistas, realizar de repente aquele seu desejo, aquele seu sonho de trabalhar em uma determinada empresa, que o seu currículo ele passa desapercebido todas as vezes que você se candidata àquela vaga. Então, nós vamos te apoiar nisso. Eu faço análise do seu currículo, fazemos carta de apresentação ou fazemos a revisão, caso você já tenha um currículo bem estruturado, mas você precisa acertar alguns pontos, né? Se algumas daquelas perguntas que eu fiz você respondeu talvez, faça uma revisão do seu currículo. Ah, Tamires, mas eu já fiz aqui a análise, já fiz a análise em outro lugar, mas naquelas perguntas eu achei que não está tudo ok. Eu faço uma revisão, tá? Faço apenas uma revisão para você. Se não precisa fazer do zero, nós fazemos a revisão, tá, galera? Mas eu fico aguardando o contato de vocês. Vou deixar aqui no link da descrição para que vocês entrem em contato conosco, tá? Assim que ficar tudo ok, aparecer aqui para mim tudo ok em relação ao pagamento, eu já entro em contato imediatamente, já começo a colher as informações, passo para vocês todo o passo a passo, o que vocês precisam me passar de informação, e aí nós vamos trabalhando o seu currículo, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. Quanto mais você compartilha o nosso vídeo, como eu disse, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha essa informação, né, que nós temos esse serviço de análise de currículo, né, profissionais especializados que entendem o outro lado, entendem a questão do recrutamento, da seleção e vão conseguir te ajudar e fazer um currículo excelente para que encha os olhos do selecionador, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de olhar o link da descrição, que os links estão lá para que você possa adquirir a análise de currículo, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, aguardo o contato de vocês. Um abraço e até mais.